Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos no livro de Esther, capítulo 4, versículos 7 e 8. Esther, livro que traz grandes ensinamentos para as nossas vidas. A Bíblia toda, né, ensinamento. É porque tem, nas entrelinhas, o agir de Deus em todas as nossas vidas. Capítulo 4, versículos 7 e 8 nos diz: Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã, para os destruir, para mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Amém. Glória a Deus. Esther era judia, órfã, e ela foi criada por Mardoqueu, que era um primo do seu pai. A gente observa no início do livro de Esther o relato da vida do rei Assuero. Ele tinha muitas riquezas, pratarias, ele dominava sobre 27 províncias e ele fez um banquete. A gente observa ele comemorando aqui no 3º ano do seu reinado. Ele convidou todos os príncipes, todos os servos, e a maioria, né, da cúpula, se nós trouxermos isso para os dias de hoje, seria ministros, senadores, as autoridades, e ele fez um banquete, e no primeiro capítulo do livro de Esther, fala no versículo 4, que essa festa durou 6 meses. Aqui fala 180 dias de festas. Foi muita festa, e muita riqueza, e mostrou para todo aquele povo toda a sua riqueza. E no mesmo momento que ele fazia essa festa, após essa festa que tinha sido feita para a cúpula, quando acabou aquela festa dos 180 dias, aí ele mandou convidar todo o povo da fortaleza de Suzã. A Bíblia nos relata que foi desde o maior até ao menor. Ou seja, toda a população da cidade ele convidou e fez mais uma festa. Uma festa que durou 7 dias no Palácio dos Jardins da Casa Real. Paralelamente, a rainha Vasti, ela juntou todas as esposas, né, das autoridades daquele local e também fez a festa. Ou seja, estavam todos em festa. Era muito comum, nessas festas, o rei exibir a beleza das suas esposas, ou seja, da rainha. Tinha aquele prazer de mostrar para as pessoas quão formosas elas eram e dançavam e alegravam os convidados. Mas a gente não entende, muitas vezes, como Deus trabalha para dar vitória ao seu povo. Quando foi no 7º dia, todo mundo muito bebendo, muito vinho, todo mundo muito alegre, o rei mandou chamar a rainha para que dançasse para os seus convidados. Aí no capítulo 1, no versículo 12, diz: Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei. E a gente muitas vezes não entende. Alguém poderia pensar: que ousadia desta rainha. O rei mandou que ela viesse, que ela dançasse para os seus convidados, e ela simplesmente recusou-se. Mas Jesus um dia ele falou bem assim: o que eu faço agora, vocês não entendem, mas entenderá depois, quando ele estava lavando os pés dos seus discípulos. E nessa circunstância da rainha, já podemos observar o agir de Deus, porque Deus estava preparando um cenário para dar vitória ao povo. Nessa atitude da rainha, o rei ficou muito triste, chamou os seus conselheiros, porque ele conhecia a lei, mas ele não tomava uma decisão sozinho, e ele ficou querendo saber o que deveria fazer, né, como punição pela desobediência da rainha. O versículo 15 diz assim: o que, segundo a lei, se devia fazer.
Ou seja, o rei sabia da lei, mas ele foi consultar os seus conselheiros para saber o que fazer. Um desses conselheiros disse a ele o seguinte: olhe, a rainha desobedeceu uma ordem do rei. Se não houver punição, isso vai servir de mau exemplo para as outras mulheres. Porque qual era a preocupação dele? Se a rainha desobedeceu ao rei, as suas esposas também poderiam desobedecer. Por quê? Porque tinha a rainha como exemplo. E neste caso, então, foi sugerido que ela fosse destituída do seu posto de rainha. E assim foi feito. Ela foi destituída do seu posto de rainha e não tinha mais autorização para chegar até a presença do rei, e a partir daí precisaria de uma substituta para ocupar este posto. Então, tinha todo um ritual a ser seguido, teria toda uma preparação, uma seleção, todas as virgens daquela redondeza. É claro que tinha, gostaria de ocupar essa posição, né, de rainha, e elas foram levadas para fazer a escolha. Aquela equipe que preparavam as mulheres, eles primeiro faziam a seleção, as mais belas moças da cidade foram separadas, e depois elas eram orientadas, eram instruídas, ensinadas, ou seja, elas eram doutrinadas para saber como a rainha deveria se comportar e tudo o que elas poderiam fazer. Esse período de preparação durava 12 meses, ou seja, um ano se preparando para depois serem levadas à presença do rei, para que a partir daí o rei escolhesse aquela que seria a rainha. E Esther, que era judia, o seu tio Mardoqueu colocou Esther, né, junto com essas moças, e a Bíblia nos diz que Esther era uma pessoa agradável. No versículo 15 do capítulo 2 diz assim: que Esther alcançava graça aos olhos de todos quanto haviam. E eu abro um parêntese aqui para falar da nossa vida como cristã. Salmo 1 nos diz que nós não devemos sentar à mesa dos escarnecedores. Infelizmente, algumas pessoas confundem isso e acham que nós não devemos mais nos comunicar com pessoas que não servem a Deus. Estar assentado na mesa significa que não está comungando das mesmas ideias, vivendo da mesma forma, fazendo tudo aquilo que eles fazem. Mas a Bíblia não manda que a gente se afaste das pessoas. Porque como iremos levar o Evangelho de Cristo se nós não tivermos contato com eles? Esther era uma judia e ela estava ali, simpática, cativou a todos, e através da sua beleza, depois quando ela foi introduzida, no capítulo 2, versículo 17, diz, a partir do versículo 16 e 17, Esther foi levada ao rei, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou graça perante ele, graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, Esther foi escolhida rainha, né? Mas a sua vida maravilhosa de rainha estava começando, desfrutando de todos os privilégios de morar no palácio, mas o inimigo das nossas almas, ele não descansa. Ele estava armando um cenário para tentar destruir o povo, como o povo de Esther, mas não necessariamente era o povo de Esther, era o povo de Deus. Amã, ele era uma autoridade máxima. O rei deu-lhe poder e autoridade a ponto de que todas as pessoas daquela nação deveriam curvar-se diante dele. Mas foi observado que existia um que não se curvava diante de Amã, que era justamente Mardoqueu, o tio de Esther. E essa notícia chegou até Amã, e ele pediu ao rei autorização para agir. Só que ele não havia dito ao rei que esse povo que ele queria destruir era o povo de Esther, que naquele momento já era rainha, porque a Bíblia diz que Deus ia
o rei Assuero havia escolhido Esther para ser rainha. Mardoqueu, então, ele ficou sabendo de tudo, pegou uma cópia do decreto e mandou que levasse a Esther, pedindo que ela tomasse providência, né? Que ela intercedesse diante do rei. Mas, como eu já tinha dito no início, né? As moças que eram separadas para ser escolhidas para a rainha, elas eram doutrinadas, passavam para ela todas as informações, quais as funções de uma rainha, o que ela poderia fazer. Então, Estela tinha consciência que ela não poderia, de forma alguma, chegar diante do rei se ela não fosse convocada. Então, Esther manda um recado para o seu tio dizendo o seguinte, que já tinha 30 dias que o rei não mandava chamá-la, e que se ela fosse até o rei, sem ser convocada, o resultado seria a morte. Capítulo 4, versículo 13. Mardoqueu manda um recado para Esther dizendo o seguinte, não imagine em teu ânimo que escapará na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reinado. Eu estava meditando sobre isso e fiquei imaginando, não é, que muitas vezes nós não conseguimos entender o porquê ou nos atentamos para quê? Por que rainha foi escolhida, Esther foi escolhida para ser rainha? Apenas para ter uma vida boa, confortável, estar no palácio? Ou para quê? Para que através dela Deus agisse para livrar o seu povo. A gente observa a confiança de Mardoqueu, quando ele mandou o recado para ela dizendo o seguinte, se você agir, amém. Estou aqui parafraseando. Mas, se você não agir, da parte de Deus vai vir um socorro. Agora, não se iluda. Não pense que pelo fato de ser rainha, você escapará. A Esther tomou a iniciativa, né, de mandar o recado para Mardoqueu, para que ele juntasse todos os judeus da cidade de Suzã, jejuasse por ela, e ela também iria juntar todas as moças que estavam ali a serviço dela para que jejuassem. A Bíblia não relata que eles estavam jejuando e orando, ela convocou um jejum. Mas, pela nossa experiência, nós podemos observar que o jejum, normalmente, a gente vem acrescentado da oração. E essa ação do povo judeu foi o princípio da vitória para o povo daquela época. Porque, através disso, ela foi até o rei estendeu o cetro na sua direção, isso significava que ela tinha autorização para se aproximar, não seria morta, e ela convidou o rei para um jantar, levou também Amã, que era o primeiro-ministro, e eles ficaram encantados com aquele jantar, ela marcou outro jantar, e a partir daí, ela pediu ao rei que tivesse misericórdia do seu povo. E a vitória veio através dessa ação de Esther. Então, que nós possamos, nesta tarde, estar aqui meditando qual o chamado de Deus para as nossas vidas. Será se nós não fomos chamados para uma obra específica? A Bíblia diz que ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, todos nós somos chamados com esse propósito, de ir levar a palavra de salvação, o evangelho de boas novas de Cristo. Mas cada um de nós, em particular, Deus tem um chamado específico. E na obediência desse chamado é que nós podemos alcançar a vitória. Então, através desse chamado de Deus na vida de Esther, através da obediência de Esther, na fidelidade ao seu povo, Deus agiu e o povo dela foi liberto. E Amã, que era o perseguidor do povo judeu, que tinha, inclusive, mandado fazer uma forca, né, para matar Mardoqueu, porque ele estava muito incomodado, porque todas as pessoas se curvavam diante dele, e Mardoqueu não se curvava diante dele.
e ele foi enforcado na sua própria forca, e toda a sua casa foi destruída. Amã, sua esposa, seus filhos, tudo aquilo foi destruído. Ele tinha oferecido até uma gratificação, né, para o reinado de Assuero, para destruir o povo judeu. Mas a destruição foi para a casa dele e todos os bens dele foram entregues para os judeus. Então, que nós possamos estar atentos, estar alertas, para saber o chamado de Deus na nossa vida e para estarmos prontos e dizer, como disse, né, o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde.